Olá, meu nome é Mariana Lucades e serei sua professora de Química na área das Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre o que é a ressaca e qual a relação com a química. Vamos lá? Então vamos começar primeiro falando o que é a ressaca. Então a ressaca ela é um conjunto de sintomas desagradáveis que muitas vezes surge do consumo excessivo, após o consumo excessivo de álcool. E o que a ressaca pode gerar no seu organismo? Você pode ter dores de cabeça, náuseas e vômitos, fadiga, tontura, boca seca e desidratação, sensibilidade à luz e ao som, irritabilidade e dificuldade de concentração. Mas por que a ressaca ocorre? Os mecanismos físicos pelos quais ela ocorre ainda não estão completamente entendidos, mas a gente tem uma ideia. Então, o que a gente sabe? A ação direta do etanol provoca um aumento da produção de urina e, com isso, provoca uma desidratação. Uma grande concentração de álcool também vai irritar a mucosa gástrica, então aumentando a secreção do suco gástrico e secreções intestinais, provocando uma sensação de queimação, uma náusea e pode causar também diarreia. Uma grande concentração de álcool no sangue também vai diminuir a concentração de glicose no sangue, o que pode gerar uma hipoglicemia. E aí vem o problema que vai causar aquela dor de cabeça, aquele incômodo, o acúmulo de acetaldeído. E a gente vai explicar isso na aula de hoje. Então, vamos pensar o que acontece quando você ingere o álcool. O álcool, ele é o etanol, então aquele álcool de 2 carbonos. O etanol, então ele é ingerido na bebida alcoólica. No seu organismo, você tem uma enzima chamada álcool desidrogenase. Essa enzima, ela é responsável pela conversão do etanol em acetaldeído. Então, o acetaldeído, ele é o aldeído correspondente, ou seja, ele tem 2 carbonos, mas ele não é mais um álcool, ele é um aldeído. Então, é aquela fórmula orgânica que tem um C-O e um H. Só que esse aldeído, ele é tóxico para o nosso organismo. E é por isso que o nosso organismo ele também tem uma outra enzima chamada aldeído desidrogenase, que vai fazer a conversão do aldeído para o ácido carboxílico correspondente, o ácido acético, ou o ácido etanóico, se a gente pensar no nome IUPAC. Então, qual que é o problema? Se você tem um acúmulo de acetaldeído, que é tóxico para o seu organismo, você vai ter esse problema da ressaca. Então, as enzimas elas estão aí para fazer essa conversão. Só que se a quantidade de etanol ingerido é muito grande, ele vai passar para o aldeído e esse aldeído não consegue ser convertido em ácido acético, que estaria tudo bem. Mas se você tem um acúmulo de aldeído no seu organismo, aí você vai ter o problema aí da ressaca. Vamos falar um pouquinho sobre oxidação, que é isso que está acontecendo, é isso que a enzima vai produzir aí dentro do seu organismo? A gente começa a nossa reação com o etanol. Então, aquele álcool de 2 carbonos. Se a gente calcular o NOx desse carbono do álcool, a gente vai chegar no valor de -1. Então, lembrando, esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, um carbono e um oxigênio. A ligação com o carbono não importa, porque a eletronegatividade é igual. Com os hidrogênios, o carbono é mais eletronegativo e com o oxigênio, o carbono é menos eletronegativo. E é por isso que o NOx dele é -1. A gente tem a primeira reação, então, passando de álcool para aldeído. O que acontece? O que a gente vê na molécula? O álcool ele tem uma ligação só com o oxigênio. Ele passa a ter 2 e um hidrogênio ligado a ele. Aumenta o número de ligações de oxigênio. É por isso que a gente fala que ocorreu uma oxidação. O aumento de ligações com o oxigênio a gente pode chamar de oxidação. Então, aumentou de 1 para 2 ligações com oxigênio. O álcool virou aldeído. Do aldeído para o ácido carboxílico, a gente também tem mais uma oxidação. Por quê? Porque o carbono estava ligado com 2 ligações com o oxigênio no aldeído. No ácido carboxílico, ele passa a ter 3 ligações com o oxigênio, que é o estado mais oxidado possível. Pensando aí numa molécula orgânica. O estado mais oxidado seria o gás carbônico, onde a gente tem todas as ligações do carbono com o oxigênio. Mas, numa molécula orgânica, o máximo é o ácido carboxílico, onde ele tem 3 das ligações do carbono ligados ao oxigênio.
aí a gente pode lembrar do mecanismo de oxidação de álcoois. A gente tem 3 tipos de álcool. A gente tem o álcool primário, o álcool secundário e álcool terciário. O álcool primário, que é o caso do etanol, é aquele álcool onde o OH, que é o grupo que mostra pra gente que aquele composto é um álcool, ele está num carbono primário, ou seja, ligado a apenas mais um carbono, que é o caso do etanol. O álcool primário, ele pode ser oxidado 2 vezes. A primeira oxidação leva a um aldeído, que é o caso que a gente acabou de ver. E a segunda ao ácido carboxílico. E aí encerra, lembra que eu falei? É o mais oxidado possível. Isso para um álcool primário. Mas a gente também tem o álcool secundário. O álcool secundário é aquele onde o OH está ligado a um carbono secundário. Então, um carbono que tem outras 2 ligações com carbono. Nesse caso, a oxidação só pode ser feita uma vez. E ele tem que aumentar o número de oxigênios. Então, ele passa a ter uma ligação dupla com o oxigênio, produzindo uma acetona. E dali, a gente não consegue oxidar mais. O último caso é o álcool terciário, onde o OH está ligado no carbono terciário. Só que nesse caso, a gente não consegue fazer uma oxidação. Não tem um hidrogênio do carbono para poder sair para que faça uma ligação dupla. As outras 3 ligações do nosso carbono são com outros carbonos. E aí a gente não consegue quebrar esse tipo de ligação. Então o álcool terciário não vai ser oxidado. Apenas o primário até ácido carboxílico, o secundário até cetona. Trouxe então uma dica de vídeo para você que vai falar um pouquinho sobre a ressaca. O filme é Se Beber Não Case. Um trio de amigos organiza uma festa de despedida de solteiro para Doug, levando-o para Las Vegas. Lá, eles alugam uma suíte e têm uma noite de grande badalação. Na manhã seguinte, os 3 acordam sem ter a menor ideia do que aconteceu na noite anterior. Eles sabem apenas que Stu perdeu um dente, há um tigre no banheiro, um bebê no closet e Doug simplesmente desapareceu. Para descobrir o que aconteceu, eles tentam juntar as memórias e reconstruir os eventos do dia anterior. What happened last night? Am I missing a tooth? Oh. Whose baby is that? Check its collar or something. I looked everywhere. Nobody's seen Doug. I don't think I've ever been this hungover. What's on your arm? You were in the hospital last night. The only important thing now is that we find Doug. Where's your car, officers? Oh, God. I think it was just you guys and one other guy. Was he okay? He was fine. Just whacked out of his mind. Oh, we were messed up. Is there anything you can tell us about what may have happened last night? Congratulations, dude. You got married. He is wearing my grandmother's Holocaust ring? I didn't know they give out rings at the Holocaust. These gentlemen volunteered to demonstrate how a stun gun is used to subdue a suspect. Wait a second, what? In the face! In the face! I'm sure you're qualified to be taking care of that baby. Oh my God! We're getting married in 5 hours. Yeah, that's not gonna happen. What is going on? Mike Tyson? This is my favorite part coming up right now. Não deixe de acessar o link do Saiba Mais para ver mais informações sobre esse tema. E eu trouxe uma frase de reflexão. Uma ressaca pode ser mais do que um incômodo físico, pode ser um lembrete para que saibamos aproveitar a vida com equilíbrio e moderação. Do ChatGPT. Bons estudos!